E aí nós chegamos em Atos capítulo 8, versículo 1, que é o cume aqui desse movimento. Atos 8:1 vai dizer o seguinte: naquele dia houve uma grande perseguição e todos foram dispersos, menos os apóstolos. É isso aí. Então essa grande perseguição, o texto lá no original é megalon, a palavra, né, o adjetivo é megalon, significa grande, enorme, né? Uma enorme perseguição se levanta naquele dia e todos foram dispersos, menos os apóstolos, que ficaram sediados, baseados em Jerusalém. Mas aqui nesse contexto surge então o cristianismo, que é chamado de cristianismo da diáspora, ou para alguns, né, até Augusto Gonzalez, no seu livro A Era dos Mártires, ele fala o judaísmo da diáspora também, né? Então, esse movimento que sai de Jerusalém com a perseguição de todos, né, culmina então com a evasão de Jerusalém, e essas pessoas que saem de Jerusalém, elas vão se estabelecendo em vários outros lugares, né, vários outros lugares do planeta, da Terra, e ali formando as suas comunidades cristãs. Aqui eu quero pensar com você alguma coisa interessante. Não é incomum, né, ou é comum ouvirmos algumas pessoas explicando sobre Atos e dizendo que Deus enviou a perseguição em Jerusalém, Atos capítulo 8, versículo 1, porque estava tudo muito bem em Jerusalém. Estava tudo muito tranquilo em Jerusalém. E por estar tudo muito tranquilo, Deus envia a perseguição para espalhar aquele povo. Quando nós lemos o contexto de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos esses textos, que nós vamos enxergar vários deles, a nossa conclusão nunca vai ser essa de que estava tudo tranquilo em Jerusalém. Nunca esteve tudo tranquilo em Jerusalém para a igreja, né? Não dá para imaginar que estava tudo tranquilo, por quê? Os capitães do templo, a guarda do templo, os príncipes do templo, os sumos sacerdotes, os escribas, os saduceus, todos em algum momento fizeram a sua objeção ao cristianismo, a sua perseguição ao cristianismo. Tanto que você vai ler Atos capítulo 5, a partir do 34, quando Gamaliel está em uma conversa com o Sinédrio, e Gamaliel vai dizer o seguinte para os seus companheiros ali de Sinédrio: olha, não é bom que a gente persiga essa gente. Por que não é bom perseguir? Aí ele cita dois exemplos. Ele fala assim, ó: lembra de um tal Teudas se dizendo o Messias fez isso e aquilo outro, e morreu, e foi para o deserto, e tal. E em outro caso ele cita também Judas, um Judas que se dizia Messias e também morreu, né? Gamaliel está citando aqui um evento muito curioso. Eu quero só abrir esse parênteses com você. Um exemplo muito curioso, um evento curioso que aconteceu em Jerusalém, que muitos historiadores vão chamar de surto messiânico. O que é o surto messiânico? O surto messiânico dá conta, né, fala ou reporta as situações de que homens se levantaram se dizendo Messias. E todos esses que se levantaram se dizendo Messias, eles vão levantar uma nação, vou colocar essa nação entre aspas, levantar pessoas para fazer uma revolução, e no fim das contas essa revolução nem sempre dá certo. Talvez o caso mais famoso aqui tenha sido o caso dos Macabeus, lá dos 400 anos antes de Cristo, né, que acontece um movimento importante, onde os irmãos de uma família conseguem uma certa revolução dentro da igreja, dentro do judaísmo, tentando libertar Israel da mão do império. Então, esse surto messiânico, a entrada triunfal em Jerusalém, alguns historiadores chegam a dizer que aquela entrada triunfal que Jesus fez em Jerusalém, outros já tinham feito, né? Por que Jesus enfatiza os milagres? Por que os milagres são importantes no ministério de Jesus? Porque os milagres dizem que ele é o Messias. E é comum você ler em alguns textos, principalmente nos evangelhos, né? Melhor dizendo, ia falar em Atos, mas nos evangelhos, onde Jesus cumpre o milagre, acontece o milagre, e os discípulos olham e dizem: quem é este que até o vento e o mar desobedecem? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Porque há uma dúvida: será que esse é o Messias que nós estamos esperando? Será que é ele de fato que nós estamos aguardando, né?
Então há essa dificuldade muito grande em Jerusalém. Nós vamos perceber no início do ministério de Cristo uma certa rejeição por parte da família. Por quê? Porque havia este evento chamado surto messiânico. Ok? Então esse evento era comum acontecer em Jerusalém. Alguns historiadores chegam a dizer que aconteceram de 21 Messias surgirem antes de Jesus Cristo. Legal? Então se você quiser ter um pouquinho mais de informação lá, Atos capítulo 5, quando Gamaliel está falando para o Sinédrio, ele cita 2 casos desse aí. Bom, voltando então para o nosso contexto. Então Atos 8.1 é perseguição o tempo todo, não há uma folga dentro de Jerusalém, então não é certo, não é coerente biblicamente afirmar que havia uma paz dentro de Jerusalém e Deus mandou a perseguição. Não, a perseguição ela já vinha sendo prática, né? Prática comum na vida daqueles discípulos de Jesus. Legal? Então eu quero agora passar com você uma introdução da igreja dentro do Império Romano. Ok? Então, como se dá o fato da igreja dentro do Império Romano? Citei agora, né, que havia uma perseguição por parte do judaísmo, e tem uma pergunta importante aqui que eu faço sempre na sala de aula, e é para você refletir mesmo sobre ela. Por que o Império Romano não perseguiu a igreja de início? Né? Então, como estabelecer essa relação? Por que o Império Romano vai perseguir a igreja só depois de um período, só depois de um tempo? Né? Porque há uma relação aqui, gente, há uma relação entre a igreja e o Estado. E como funciona essa relação? Essa relação ela funciona a partir do seguinte contexto, da seguinte premissa. O Estado ele não tem uma necessidade religiosa, ok? Então o Estado é o Estado, ele está em todas as áreas da vida das pessoas, mas o Estado não tem uma necessidade, uma preocupação religiosa. Bom, para o Estado, para o Império Romano, onde o cristianismo começa a se tornar um problema. O Império Romano não persegue o cristianismo de imediato porque o cristianismo não era um problema para o Império. O Império quando o Império olha para Jerusalém, ele vê em Jerusalém apenas seitas judaicas brigando. Não há nenhuma diferença entre os cristãos e os judeus em Jerusalém. Todos eles têm as mesmas práticas. O que difere do cristão para o judeu? Difere que o cristão tem Jesus Cristo como seu Salvador, Messias, e os judeus, né, de ordem ortodoxa ainda estão aguardando o Messias vir. Certo? Então é isso que acontece lá em Jerusalém. Perfeito. Então, quando há Atos 8.1, que há a diáspora, que há a fuga de Jerusalém, né, a saída de Jerusalém, o que vai acontecer? Vai acontecer que todos esses cristãos começam a entrar no mundo que eu vou considerar aqui mundo pagão, mundo gentílico, entre aspas, ok? Então coloco gentílico e pagão entre aspas. Quando os cristãos começam a alcançar essas novas sociedades, esses novos públicos, que o cristianismo ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, começa a alcançar pessoas que até então não tinham sido alcançadas, não haviam sido alcançadas, a relação com o Estado muda. Por quê? Porque, como eu disse para você na outra aula, na aula 2, o paganismo não exigia uma total devoção a ele. O paganismo, eu posso dizer aqui de forma muito tranquila, que o paganismo era uma religião pro forma. O que é uma religião pro forma? Se eu sou um pagão, vou lá, adoro a minha divindade, naquele dia, naquele determinado horário, aquela divindade está pouco se importando com o que eu fiz no restante dos meus dias, com o que eu faço da minha vida. Não há uma preocupação nesse sentido. Então o Império Romano veio de qual origem? De origem pagã. Jesus Cristo dentro do Império Romano é um problema? Não. Por que não? Porque o Império Pagão não vê problema em ter mais uma divindade. Quando o cristianismo passa a ser um problema dentro do paganismo? Quando o cristianismo exige dedicação total. Né? É meio que o slogan da Casas Bahia, podemos dizer assim, né? Dedicação total a você. Né?
Então, essa é a proposta do cristianismo, ó, dedicação total.